Olá a todos, boa tarde, quase noite, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Bom, eu queria hoje fazer uma live, né, trazer uma pequena mensagem da parte de Deus, né, que Deus me ajude, né, a poder liberar essa palavra, né, para aquela audiência que está aí sempre aí ligada, né, com o céu, ligado com Deus, né. E eu sei que eu tenho me tornado um pouco mais esporádico, né? Não, nem tão constante nas lives, né? Que normalmente eu faço, né? Mas sou um pouco mais devagar. Mas mesmo assim, quando deu tempo, né? Hoje, graças a Deus, tenho tempo aqui de poder compartilhar a palavra de Deus, né? E agradecer, né? Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele está fazendo, por tudo aquilo que Deus tem permitido que aconteça com a gente, comigo no caso. E é só motivo de dar graças a Deus, né? É só motivo de dar glórias a Deus, né? Uma das coisas que Deus tem ministrado nesses dias, especificamente nesta última semana, o final de semana que passou, né? Passei por um processo bem triste, difícil, né? Depois de ter orado, né? E esperado uma bênção, né? Eu estava, né, me preparando em oração para ir para Manaus, para passar uns dias lá com a minha esposa. E Deus colocou uma pessoa no caminho, né, para me abençoar, para providenciar uma passagem para ir para Manaus e de volta, né? E eu fiquei muito feliz, muito empolgado, né? Fiquei muito alegre mesmo, né? Para aqueles que sabem, né? Eu já tenho 8 meses, né? Por aqui no Paraná, 8 meses aqui em Foz do Iguaçu, né? Estou estudando, né? Estudo no Paraguai e moro aqui no Brasil, né? Mas tenho 8 meses, né? Longe, distante da minha esposa, do meu filho, né? E muita gente me pergunta, né? Cadê a esposa? Cadê o filho? Quando eles vêm? Será que eles vêm? Você vai para lá? As pessoas sempre estão querendo ou não, né? Querendo saber da vida dos outros, né? Muitas vezes a gente quer responder, né? Porque a gente voluntariamente quer responder mesmo, não porque a gente está obrigado a responder. Tipo assim, falando por mim, eu não estou obrigado a responder as perguntas que as pessoas sempre fazem sobre a minha vida, sobre cadê a esposa, onde está tua mulher, teu filho. Eu não estou obrigado a responder a ninguém, mas eu gosto de responder, né? E, e eu tinha ficado feliz, né? E infelizmente, né, eu estava fazendo as transações para comprar a passagem com o dinheiro que um irmão de lá do Amazonas, de lá de Manaus, tinha enviado para mim pagar essas passagens, né, de ida e volta, né. Hoje é dia 10 ou 11, né? Eu acho que dia 10 eu estaria saindo, né, daqui de Foz para Manaus e estaria voltando de Manaus para cá dia 10 de dezembro. Mas glória a Deus, né? Infelizmente, né, eu não tinha falado pelas redes sociais, não tinha comunicado de forma oficial, na verdade. Mas eu quero falar hoje de forma oficial, né, para as pessoas, irmãos, amigos, parentes, familiares. Dá até vergonha falar isso, né, porque a gente não está acostumado a isso, né. Gente, eu caí num golpe. O dinheiro todo foi roubado, né? Eu paguei o dinheiro, paguei um dinheiro a mais que não era. Eu não sei muito bem me mover nessas coisas. Eu alegre, empolgado, porque eu ia ver a minha esposa, porque ia viajar e tal. E você sabe, né? Eu todo sanguíneo, né? Quis fazer as coisas, pá, paguei, enviei dinheiro, Pix e tal. E resulta que eu nunca recebi boleto de viagem. As pessoas não enviaram, os números que eles usaram, eles bloquearam.
Então, gente, no fim das contas eu fui roubado, né? Caí no golpe, perdi dinheiro, perdi tudo aquilo que eu tinha enviado para eles, eu perdi. Infelizmente, né? A gente não espera, a gente não quer, a gente não deseja cair nesse tipo de golpe, né? É uma situação bem feia, sabe? Assim, eu como cristão, falo assim, eu como cristão, não é fácil, porque a gente que é humano, né? A gente que é humano, eu falo assim para nós que somos humanos, né? Se existe alguém que não é humano, que ainda é um anjo, que ainda é um extraterrestre perfeito, isso não é para você, é para aqueles que somos humanos. A gente passa por uma série de pensamentos, sentimentos, sabe? Raiva, ódio. Dá ódio, não vou dizer mentira porque não tem como eu falar que não dá raiva, gente. A gente sente feio, eu me senti muito feio, né? Com os sentimentos que eu senti no meu coração, pensamento, sabe? Mas foi uma questão de um dia e meio desse processo, né? Fiquei muito ansioso, fiquei triste, não quis comer, e orando e chorando a Deus, né? Que Deus faça alguma coisa, que de alguma forma devolvam o dinheiro e tal, mas não deu. Glória a Deus, né? No fim das contas, eu tive que fazer o trabalho de cristão, né? No fim das contas, eu tive que fazer o trabalho de crente, de um cristão. Tive que perdoar, perdoar essas pessoas que nem sei quem são, né? Me perdoar a mim mesmo por aquilo que eu senti, por como eu me senti, né? Por cada pensamento, por cada sentimento, né? Por cada coisa que passa na nossa cabeça como seres humanos, né? Mas como cristão, né, a gente vai passar por muita coisa, né? Por muita coisa, né? E a gente vai ser provado em tudo, né? A gente vai ser testado, provado. Para ser aprovado, você tem que ser testado, você tem que ser provado, tem que passar por teste, tem que passar por muita coisa. Então a vida não é fácil, né? A própria palavra de Deus diz assim que no mundo teremos aflições, né? E pense numa aflição, gente. Pensa numa aflição, né? O fato de cair num golpe por umas pessoas falta de graça. Esses abençoados, né? Não vou dizer abençoados, né? Por essas pessoas, né? Instrumento do cão, instrumento do diabo, né? E a gente cai nessas armadilhas, a gente perde. Deus usa pessoas para abençoar, Deus usa pessoas para é, abençoar, né? Abençoar. Como Deus usou essas pessoas lá de Manaus, Deus usou pessoas dos Estados Unidos, Deus usou pessoas de Minas Gerais, Deus usou pessoas de São Paulo para me abençoar com essa passagem de ida e volta, né, para Manaus. E eu tive que passar pela vergonha de ligar para cada uma dessas pessoas, pedir perdão, né, falar, relatar tudo o que aconteceu comigo, né? Gente, não é nada fácil, né? Porque a gente vai ficar, se a gente não fala, se a gente não dá um relatório daquilo que aconteceu, a gente fica como que queimado, né? Porque muitas pessoas vão pensar mal. E essa é a primeira vez que passo por esse negócio assim, né? Primeira vez aqui no Paraná, né? Eu acho que ano passado eu passei por um golpe também lá em Itapema, mas foi mínimo, né? Mas mesmo assim, é golpe, né? Me lembro que eu perdi R$ 300, eu me lembro, né? Agora foi mais. Agora foi mais. Foi mil. Não é muito. Dinheiro não importa. Mas, tipo assim, o negócio é o esforço das outras pessoas. O negócio é a disposição, a boa vontade das outras pessoas em abençoar. Mas glória a Deus, né? A Bíblia fala no livro de Jó, quando Jó passou por todo aquele processo, quando Jó passou por todas aquelas perdas, né? Quando Deus permitiu tudo aquilo, né? Na vida de Jó. A mulher, a esposa de Jó, a própria mulher, digo eu, né? A pessoa mais íntima, né? A pessoa que deveria apoiá-lo nos momentos mais difíceis, a pessoa que deveria, vamos dizer assim, poxa, dar uma palavra de ânimo, foi a pessoa que foi instrumento negativo, né? A pessoa que foi instrumento até do diabo, vamos falar assim, né? A mulher de Jó, né? Ela foi instrumento do diabo e falou para Jó, poxa, você ainda continua fiel a esse Deus? Ainda tu quer te manter íntegro e adorando a esse Deus?
Ainda a mulher deu um conselho. Poxa, amaldiçoa. Maldice esse Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre logo. Essa foi a própria esposa que falou para Jó, né? A própria mulher, a própria esposa. E eu acredito que Deus não matou ela, porque eles são um só, né? Eles são um só. E querendo ou não, apesar da atitude da mulher, do mau caráter que ela manifestou ali, se Deus tivesse permitido que a mulher morra, quizás seria, né, o ápice do sofrimento para Jó, porque, poxa, a esposa dele, a mulher dele, aquela mulher com quem ele viveu um monte de anos e tal, teve muitos filhos. Então, mas mesmo assim, né, Jó passou por aquele processo. E Jó responde para aquela mulher, para sua esposa, Jó responde assim, né? Esse é no capítulo 1 de Jó. Poxa, você falou como uma mulher tola, tu falou como qualquer mulher, né? Como uma mulher qualquer, imunda, né? E Jó fala uma palavra que é a palavra de Deus para mim, né? Tipo assim, ele fala assim, agradeceremos a Deus, por enquanto não agradeceria a Deus, né, pelas coisas boas e pelas coisas más que ele fala que Deus, que ele tem nos permitido. Ou seja, Deus aí, Jó ali reconhece, tipo assim, não foi Deus que de propósito, né, botou Jó nessa situação, mas Deus permitiu. Ele entendia, né, a vontade de Deus naquele tempo para Jó foi uma vontade permissiva. Deus permitiu, né, Deus permitiu que Satanás, que o diabo, né, tentasse e tirasse tudo aquilo, né, que Jó tinha de bom e de melhor, falando humanamente. Tirou os filhos, as riquezas, tocou a pele dele, né, com doença. Só não tocou a vida porque Deus já tinha dado uma ordem, né? E Jó não morreu. Ele passou por todo aquele processo, os amigos deles começaram a questionar, a falar, acho que até murmurar, usando o conhecimento que eles tinham de Deus, tudo aquilo, né? Como tipo querendo fazer que Jó pense e medite que alguma coisa ele tinha feito para merecer isso, né? Porque muitas vezes o ser humano é assim, né? O religioso ele é assim. Se eu, ou se você, se qualquer pessoa, se Jó, que era um homem íntegro, que o próprio Deus falou, o próprio Deus deu o testemunho de Jó, lá no céu, o interessante é, lá no céu, Deus falou de Jó, diante dos anjos, falou para Satanás, falou para o diabo lá no céu, você não tem visto meu servo, Deus já havia tomado Jó como seu servo, tu não tem visto Jó, meu servo, como ele é íntegro, como é um homem justo, como ele se desvia do mal. O próprio Deus estava falando, dando testemunho de Jó, do caráter, da vida, do testemunho de Jó. E mesmo assim, um homem sendo íntegro, um homem tendo um bom testemunho diante de Deus, diante do céu, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo. Deus permitiu que ele tocasse sua pele, né? Deus permitiu que até a mulher, que até a esposa de Jó falasse mal, né? Desse um conselho daqueles, né? Amaldiçoa a esse Deus e morre logo. E Jó, em tudo isso, Jó disse a palavra que Jó não pecou, a sua boca não pecou contra Deus. Tipo, não pronunciou nenhuma palavra. Quizás Jó pudo até pensar. Ele pudo até ter pensado alguma coisa, poxa, para Deus, né? No seu coração, na sua mente. Mas a Bíblia diz que em tudo isso Jó não abriu a sua boca, ou seja, que Jó não pronunciou nenhuma palavra, né? Então, se ele não pronunciou nenhuma palavra de murmuração ou se queixando, é porque no seu coração não havia isso, porque a Bíblia diz que a boca somente fala daquilo que há dentro do nosso coração. Se em nosso coração existe queixa, se em nosso coração existe murmuração, a pessoa vai falar isso, a pessoa vai tirar de dentro para fora aquilo que está no seu coração. Se existe raiva, se existe ódio, ele vai tirar isso do seu coração e através da sua boca ele vai falar, ele vai demonstrar aquilo e ele vai confirmar que a palavra de Deus é
é veraz, é verdadeira, né? Não foi no meu caso, né? Não foi no meu caso. Que Deus tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque eu passei por um processo aí, esse processo que eu estou falando, caí nesse golpe, né? E eu se fiquei triste, eu se falei, né, algumas coisas que, poxa, como seres humanos, a gente fala, né? E a gente tem o Espírito Santo, mas a gente também é 100% homem, 100% humano. E eu falei algumas coisas, não falei coisas assim de maldição, mas falei, tipo, poxa, questionei por quê? Poxa, se eu fiz um propósito, uma semana orando por isso, que a pessoa pediu para mim orar, que Deus vai abençoar, e eu orei, irmãos, eu orei, fiz um propósito de oração aqui, prostrado, orando, chorando, agradecendo em fé a Deus, que Deus ia responder. E quando o irmão falou para mim que ore, que a bênção está chegando, eu ficava feliz, sabe? Eu ficava muito feliz. Então Deus permitiu tudo isso, sabe? Mas Deus também sabia que eu ia me arrepender, que isso não ia durar muito. Né? Eu fiz tipo Davi, né? Eu fiz como Davi. No momento eu questionei, manifestei a minha humanidade caída, né? Mas eu me arrependi, pedi perdão para o Senhor, perdoei a essas pessoas, né? Que me fizeram cair no golpe, né? Aqueles estalionatários, esses sem vergonha. Eu caí, mas eu perdoei eles, perdoei a mim mesmo por causa daquilo que eu senti, por causa daquilo que passou pela minha cabeça, né? Porque, gente, para aqueles que estão casados, tipo assim, aquele meu amigo falou assim: poxa, César, eu passo uma semana longe da minha esposa e eu não sei o que fazer. Mas você e a Nelsa, Deus tem um propósito com vocês mesmos. E eu falei assim, por quê? Poxa, mano, porque você tem 8 meses longe da tua casa, cara, longe da tua esposa. Realmente Deus tem um propósito com vocês. E eu falei, tem mesmo, mano, tem mesmo. Porque a gente entende, a gente sabe o que a gente passa, a gente sabe o nível de renúncia. E para mim, é um nível de renúncia que eu não tinha passado, sabe? Eu andava sempre viajando, pregando a palavra, fazendo minha jornada, minhas cruzadas pelo Brasil, na Venezuela. E nunca passei tanto tempo. O máximo que eu passei longe de casa, fazendo as cruzadas, né, proféticas, pregando a palavra pelo Brasil, foram 3 meses e uma semana. Foi o máximo que passei. Fui longe da minha casa, longe da minha esposa, mas já tem 8 meses. Claro, estou estudando, é um propósito que, junto com a minha esposa, nós combinamos e oramos, tudo aquilo, estamos aqui. Já tenho já 8 meses estudando aqui, né, para a glória de Deus. E Deus colocou essa pessoa para querer me abençoar e mandou dinheiro. Infelizmente, né? Caí nesse golpe, roubaram, né, o dinheiro. Glória a Deus, como eu falo assim, o que eu posso fazer é dar glória a Deus, né? Como disse o irmão Lázaro que está lá com Jesus, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Então é isso que a gente pode fazer, né? Porque aquilo que não está no nosso controle está no controle de Deus, né? Quando a gente perde o controle das coisas, quer dizer que não é para você fazer mais nada, porque se você não pode fazer mais nada, já perdeu, não tem o controle, não está no teu controle, não está no meu controle, está no controle de Deus. E Deus sabe por que faz as coisas, Deus sabe por que permite as coisas, Deus sabe por que acontecem certas coisas que são desagradáveis para nós, né? A gente não entende no momento, a gente se faz um monte de pergunta, né? Mas somente Deus sabe. Então, gente, a minha paz e a minha tranquilidade é isso. A minha paz é que Deus sabe por que Ele fez isso. Mas de que eu fiquei triste, de que eu chorei, eu não vou falar mentira. Eu chorei, fiquei triste, né? Fiquei triste e glória a Deus, como dizem aqui, vida que segue, né? Vida que segue, temos que continuar. A vida ainda tá rolando. Então a gente tem que viver, se recuperar, se levantar, perdoar, liberar o perdão, se auto-perdoar, perdoar até a Deus, sabe? Eu fiz isso. Eu perdoei até a Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes nós, como seres humanos, começamos a pensar, poxa, Deus, porque o Senhor permitiu isso, eu orei, o Senhor, eu fiz um propósito de oração, e o Senhor permitiu isso, poxa, então se tu sabe porque o Senhor permitiu, então a gente começa a questionar Deus, sabe? Então eu tive que perdoar até Deus. Glória a Deus porque Deus é bom e Ele perdoa.
A Bíblia diz que se 7 vezes cai o justo, 7 vezes o Senhor o perdoa, o Senhor o levanta. O levantar fala de perdoar. Então, glória a Deus, gente. É só para lembrar para vocês que no mundo teremos aflições, que você vai ser provado, você vai ser testado. Por mais que você ore, por mais que você faça propósito, por mais que você faça jejum, por mais que você vigie, por mais que você faça matutino, por mais que você seja um homem justo, íntegro e tenha um bom testemunho diante de Deus, você vai passar por muitas coisas difíceis e desagradáveis. Deus vai permitir que o diabo venha até tocar o teu corpo, né? Porque assim funcionou, assim fez, assim Deus permitiu sobre Jó. Biblicamente, né? É uma das pessoas que Deus falou, que Deus deu testemunho. E falou na cara do diabo: você tem visto o meu servo Jó como ele é um homem justo, íntegro, né? Um homem que tem testemunho, um homem de caráter, um homem que se desvia do mal. Deus falou, o céu falou, sabe? Então muitas vezes nos tornamos religiosos e achamos que porque nós fazemos tantas ou várias coisas dentro do mundo evangélico, dentro da igreja, porque eu oro, eu não roubo, eu não mato, né? Eu faço jejum, eu faço propósito, eu faço campanha por isso, por aquilo. Mas isso, irmão, nada disso vai impedir o processo. Nada disso vai impedir o processo. Na verdade, tudo isso que você faz como cristão, esse é o dever. Você tem que orar, você não pode parar de orar. Eu preciso continuar orando, eu preciso continuar perdoando, eu preciso continuar buscando a santificação e a santidade de Deus. Sem isso, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente precisa continuar diante de Deus, né? Porque a gente é um produto ainda não terminado, gente. Então Deus vai permitir certas circunstâncias agradáveis, bacanas, bonitas, top das galáxias, mas Deus vai permitir coisas desagradáveis. Poxa, um homem de Deus, um homem que ora, que está fazendo um propósito de oração, irmão, 7 dias fazendo um propósito, e Deus respondeu, Deus respaldou, o dinheiro chegou, Deus usou pessoas e tudo aquilo, glória a Deus. Mas no final das contas, que eu posso dizer assim, já havia uma decisão lá no céu para mim passar por esse processo. Já Deus havia dado uma ordem, vamos falar assim, ao capeta, a Satanás, para me permitir passar por tudo isso, para roubar e tirar a minha bênção. Que tirou a minha bênção, tirou a minha oportunidade de poder ir para Manaus e passar um tempo lá com minha esposa e com meu filho lá, né? Eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus pode usar qualquer pessoa, assim como usou de longe e de perto, dos Estados Unidos, aqui mesmo. Deus pode usar outras pessoas ou as mesmas pessoas, Deus pode usar quem Ele quiser para me abençoar. Amém. Se não usa, glória a Deus. Mas o processo eu passei. E eu falo assim, gente, eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém. Mas por mais que eu não deseje isso para ninguém de vocês, você vai passar, quizá não pela mesma coisa, mas vai passar por outras coisas até piores, coisas desagradáveis você vai passar, né? Na Bíblia diz assim que na Bíblia fala um versículo assim, que esta breve tribulação momentânea não se compara com o peso da glória que a gente vai, né, desfrutar, usufruir mais adiante. Então, tudo aquilo que nós passamos, que nós sofremos, todas aquelas experiências negativas são necessárias. São necessárias porque Deus quer tratar a gente. Deus quer tratar o nosso coração. Deus quis tratar o meu coração. Deus queria ver se eu era capaz de perdoar. Deus queria ver se eu era capaz de liberar perdão. Deus queria ver se eu era capaz de perdoar Ele por tudo aquilo. Deus queria ver se eu era capaz de me auto-perdoar. Porque, gente, perdoar se escuta muito bonito. Poxa, perdoar é uma demonstração e manifestação do amor de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. É muito bonito falar isso na teoria. Mas na prática, gente, na prática,
o perdão, ou o fato de perdoar, muitas vezes nós somos reprovados. Mas é por isso que Deus permite as coisas, é por isso que nós passamos, ou Deus permite que passemos por muitas coisas desagradáveis. Neste caso, eu caí num golpe, né? Perdi dinheiro que não era nem meu, era uma bênção para mim, para Manaus. Glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. A vida segue, né? O mundo não vai acabar ainda por isso. Jesus não vai voltar ainda por isso, né? Uma coisa assim eu falo: ai daqueles que foram instrumento do diabo, né? Ai daqueles que foram instrumento para me fazer cair num golpe. Porque Deus é justo. E a justiça de Deus, essa se pesa, né? A minha justiça não tem nada a ver. A minha justiça, diz a palavra de Deus, que a justiça de Deus não opera na justiça do homem. E que a justiça do homem é um trapo de imundícia. Por mais que você se ache justo, por mais que eu me ache justo, né? A minha justiça é um trapo de imundícia, ou seja, não presta, não serve para nada. É imunda. Mas a justiça de Deus é pura, é perfeita, é agradável e é pesada. E a Bíblia também declara assim: terrível coisa, né? Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Deus, eu falo assim, somente Deus para me permitir passar por coisas, né, desagradáveis, né? Já tenho passado por muitas coisas, como eu já falei em algumas pregações atrás, né? Tempo atrás. Já tenho até derramado sangue por causa da minha obediência ao Senhor. Já derramei sangue. Não virei mártir porque ainda não chegou a minha vez, porque o propósito de Deus ainda não se cumpriu até o final. Então, por isso que somente derramei o sangue, mas não morri. Mas foi um vale de sombra de morte. Quase que eu vou com Jesus. Mas estou aqui vivo, glória a Deus ainda. Deus permitindo passar por outras coisas mais, né? Mas glória a Deus, gente. Então eu queria hoje passar para dar essa palavra, né? Que Jó falou para a sua esposa, né? Que Jó falou para a sua mulher. Agradeceremos a Deus somente pelas bênçãos, né? Porque muita gente fala assim: glória a Deus pelas bênçãos, glória a Deus pela vitória, glória a Deus pelas coisas, pelas conquistas. Mas quase ninguém dá glória a Deus, né? Pelas coisas más, pelas coisas ruins, pelas coisas desagradáveis. Ali, muitas vezes, e muitos de nós nos esquecemos de dar um glória a Deus, de agradecer a Deus. Por mais que Deus não seja o autor pessoal, porque no caso de Jó, Deus permitiu, Deus deu licença, Deus aprovou, né, o pedido que o diabo foi fazer lá no céu perante Deus, né? E Deus, tudo bem, eu vou te liberar para que você faça isso em Jó. Eu vou te liberar para que você faça isso e isso. Somente não toque a vida dele. E Jó não morreu. E muitas vezes nós passamos por tantas coisas e não damos glória a Deus. Só vamos agradecer a Deus quando já a gente já está nas últimas. Então, gente, só quero dar esse recado, né? Em nome de Jesus. E se alguém quiser abençoar para ainda e para Manaus, amém. Eu agradeço em nome de Jesus. Mas glória a Deus, né? Se for da vontade de Deus, né? Jó falou assim uma vez também, né? Jó falou, né? O Senhor deu, o Senhor tirou. Seja o nome do Senhor, né, glorificado. Jó entendeu. Jó sabia que se foi Deus que te abençoou, se foi Deus que te deu a bênção, Deus também pode tirar. E se Ele tira, você tem que dar glória a Deus, agradecer ao Senhor, exaltar, adorar a Deus. Você não pode perder a tua comunhão com Deus porque Deus tirou a tua bênção. Eu não posso perder a minha essência porque passei por esse processo. Eu não posso perder a minha substância de ser imagem e semelhança de Deus por causa de um processo que a gente passa, desagradável, doloroso.
Mas eu não posso perder a minha essência. Eu não vou perder a minha essência, a minha identidade de filho de Deus, por causa de um processo desse, por causa de um golpe. Gente, não é fácil. Somente sabe quem experimenta, né? Mas glória a Deus, né? Se o Senhor deu, eu falo assim, Deus na hora, ele mandou a bênção, ele mandou o dinheiro, e ao mesmo tempo ele permitiu, pá, que eu perdesse. Não durou nem sequer 15 minutos na minha conta esse dinheiro. Gente, é coisa desagradável, né, gente? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, né? Exaltado seja o nome de Deus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Hoje já não estou mais triste, hoje eu não estou mais com vontade de chorar, hoje eu não estou mais com aquela raiva que senti, aquela impotência que dá, porque dá uma impotência, né? Dá uma impotência saber que você caiu num golpe, que você não pode fazer nada como pegar o teu dinheiro de volta. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, né, gente? Né? A gente tem que continuar, como diz Romanos 8,14, a gente tem que continuar, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo. E quando você é guiado pelo Espírito Santo, você vai perdoar essas pessoas. Porque Jesus nos mandou a abençoar e não amaldiçoar. Jesus nos mandou a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Jesus nos mandou a orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos fazem mal. Então é isso que é ser guiado pelo Espírito Santo. É orar, é perdoar, é abençoar. Mesmo quando você está na pior, mesmo quando as pessoas são instrumento do inimigo, você tem que aprender a ser cristão, né? Como diz aqui, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Irmão, amigos, família, eu sou filho de Deus. E eu quero continuar sendo filho de Deus. Eu não quero perder e eu não vou perder a minha essência, né? A minha filiação com o Senhor. E eu prefiro abençoar que amaldiçoar. Eu prefiro liberar palavra de bênção em nome de Jesus para essas pessoas. Eu prefiro orar por vida eterna, por arrependimento, que eles tenham um encontro com Deus, mesmo sabendo que Deus vai fazer justiça, porque Deus vai fazer. Mas da nossa boca tem que ser a nossa boca, a minha boca tem que se abrir para abençoar, não para amaldiçoar. Então assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, aí você é filho de Deus, né? Porque não recebeste um espírito de servidão, né? Para novamente temerdes, desculpe, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, né? O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo que fala ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso Espírito, que nos convence dentro de nós de que nós somos de fato filhos de Deus. Então esse Espírito Santo que me dá entendimento em meu coração, em meu próprio Espírito de que eu sou filho de Deus, é esse próprio Espírito Santo que me diz que eu tenho que perdoar, que eu tenho que continuar. Amém? Glória a Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, né? Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Glória a Deus, né? Porque eu considero que o sofrimento desse tempo presente, olha aí o que eu estava falando agora. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu gostei desse versículo aqui na minha versão King James, na minha Bíblia. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura ou da criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então, gente, vida que segue com Jesus, vida que segue com o Espírito Santo, vida que segue com Deus. Eu não posso perder a minha essência sabendo que existe, né,
Aleluia, sabendo que existe um clamor. A criação está clamando, está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, pela manifestação daqueles que têm noção e entendimento de que de fato são filhos de Deus. Então essas coisas são pequenas, são coisas minúsculas comparadas com a glória que Deus tem preparada para nós. Com a glória que Deus tem preparado para nós, para os filhos que passamos por esses sofrimentos, sejam espirituais, sejam físicos, terrenos, nós, irmãos, temos uma glória futura com Cristo. Sofrimento aqui isso não é nada, não se compara com a glória que nós temos em Deus. Porque, irmãos, o propósito é maior. O propósito para a minha vida é maior do que ficar aí jogado, me lamentando por pequenas coisas, porque existe uma ardente expectativa da criação que está esperando por mim, está esperando por você, está esperando pela manifestação sua e pela minha manifestação, pela manifestação dos filhos de Deus. Eu me atrevo a falar que a criação, ela não está esperando pela manifestação da igreja. Ela está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus, daqueles que fala aqui o Espírito Santo em Romanos. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Porque muitos se consideram igreja, mas muitos não são guiados pelo Espírito Santo. E quem não é guiado pelo Espírito Santo, esses não são filhos de Deus. Biblicamente falando para você, aqui, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que está escrito, filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que passa por sofrimento, mas é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que entende que existe um clamor da criação pela nossa manifestação, pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o avivamento no Brasil, agora falando para o Brasil, para a igreja brasileira, o avivamento no Brasil vai acontecer, não é quando a igreja faça barulho e música por aqui, show por lá, e conferência por lá, e conferência por todo canto. Não, meu irmão. Isso não é avivamento. Quando os filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito Santo, se manifestem e escutem o clamor da criação, entendam a expectativa, a ardente expectativa da criação e escutem esse gemido, os filhos são aqueles que vão ouvir, são os filhos de Deus, são eles que vão se manifestar. São os filhos de Deus que precisam urgentemente se manifestar no norte do Brasil, no sul do Brasil, no nordeste do Brasil, no leste do Brasil, no oeste do Brasil. São os filhos de Deus. São os filhos de Deus que precisam se manifestar, porque existe uma ardente expectativa em toda a criação, em todo o território brasileiro. A criação está gemendo, está esperando por você e por mim. Cadê a igreja? Cadê os filhos? Os filhos? Cadê os filhos de Deus? A criação está esperando a manifestação dos filhos. Não de um religioso de uma igreja. É os filhos de Deus, aqueles que são guiados, possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então era isso que eu queria falar da parte de Deus, E assim fazer de uma forma oficial, falar sobre essa experiência, desagradável que passei esta semana passada, E bom, por enquanto, não consegui desta vez ir para Manaus com minha esposa, Mas se alguém aí é tocado por Deus e quer abençoar este servo, em nome de Jesus, É pela fé. Eu faço, é pela fé, Amém. Mas mesmo assim, aqui está a palavra de Deus, Leia Romanos. Romanos é um excelente livro, para você ler, estudar, meditar, aprender, ser confrontado, ser despertado pelo Espírito Santo. Porque Romanos é um livro que fala muito sobre o Espírito Santo, sobre a vida no Espírito. Leia muito.
medite bastante, peça entendimento, peça a revelação do Espírito Santo. E Deus vai falar contigo, tenho certeza disso. Né? Tenho certeza. Deus te abençoe. Obrigado, né, pela sua paciência, obrigado por aquelas pessoas que chegaram ali, prestaram atenção um pouco e depois saíram. Eu não fico triste por isso. A minha parte eu faço. E mesmo assim eu vou continuar fazendo no nome de Jesus. E sempre e quando o Senhor me permita, eu vou fazer em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado a cada pessoa, né, que abençoaram, que foram instrumento de Deus, né, de boa vontade do seu coração, que quiseram me abençoar para mim poder ir para Manaus, né? E não, apesar de que não deu certo, apesar de que eu fui, aquilo foi tomado, aquela bênção, muito obrigado. Mesmo assim, a glória para o Senhor, né? Deus continua e continuará sendo louvado. Da minha boca sairá sempre louvor e exaltação ao nome que merece a glória, ao nome de Jesus, ao nome de Yoshua HaMashiach. Deus abençoe, irmãos, Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a igreja e que Deus desperte e abençoe os filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Boa noite.